Fala pessoal, vamos lá. Hoje eu estou trazendo um vídeo aqui sobre o processo envolvendo o Bolsonaro, né? Nós estamos na fase do julgamento aí, vários dias já se passaram, 2 dias se eu não me engano, quando esse vídeo sair. Bom, meu nome é Rodrigo Vilhena e eu quero trazer um pouco do meu ponto de vista sobre isso. Primeiro, a gente precisa ser um pouco mais consciente. Eu acho que se houve crime, o criminoso precisa ser condenado e tem que cumprir pena, seja ele qual for o criminoso. Porém, a gente precisa entender que a gente não pode abrir exceções, por mais que a gente não goste de um determinado alguém, simplesmente pelo fato de não gostarmos desse determinado alguém, porque os abusos não podem existir. A gente precisa respeitar o devido processo legal. Bom, o STF cometeu erros crassos no processo contra o Bolsonaro. Isso daí eu acho que todo mundo consegue concordar se tiver mais do que dois neurônios. Primeiro, ele atuou como investigador, acusador e juiz ao mesmo tempo. Isso fere o princípio acusatório. É um dos princípios básicos, né? Segundo, imparcialidade questionada. Ministros se manifestaram politicamente antes e durante os julgamentos, o que é um absurdo. Restrições à ampla defesa, e a gente pode citar sobre isso, porque as provas liberadas tardiamente, né, vários pedidos de liberação dessas provas também foram negados e processos foram acelerados, passando certas etapas comuns de processo. Então isso também impede. Um outro ponto que eu queria trazer é a competência do STF. Casos que deveriam estar em instâncias inferiores foram puxados para o Supremo, o que eu acho meio esquisito. E a atuação política do próprio tribunal. O tribunal deixou de ser apenas guardião da Constituição e virou protagonista. Isso são alguns problemas e aí que a gente cita, né, que a gente percebe, que aconteceram, que estão acontecendo com a questão do julgamento e os processos. Você aí que não gosta do Bolsonaro, ou você aí que gosta do Bolsonaro, vocês precisam concordar comigo que a gente não pode ultrapassar a linha da razão. Então, por mais que a gente ache que precisa ser dado um recado, que a gente precisa usar isso como exemplo, até apesar de que usar como exemplo parece uma coisa de ditador, né? Mas mesmo que você pense isso, é importante a gente lembrar que a gente precisa proteger o direito constitucional e o direito de ampla defesa, todos esses processos que a gente precisa passar. Né? Então, a conclusão que a gente pode entender é que os erros são claros. Né? Mistura de funções, falta de imparcialidade, restrição à defesa, competência questionável e politização, que nem é parte do que o STF deveria ser competente para fazê-lo. Né? É a minha percepção pessoal, e aí eu quero deixar claro, né, nessa percepção pessoal é apenas a minha leitura crítica e não uma acusação, tá? Não vejo esses erros como fruto de incapacidade. Afinal de contas, eu acredito que o STF e os seus ministros, os seus componentes, são pessoas extremamente capacitadas, estão lá porque elas têm esse know-how, eles têm conhecimento sobre o que eles estão tratando, do que eles estão fazendo, né? Acredito que os ministros sabem exatamente o que eles estão fazendo. E por esse motivo, a gente parar para pensar, eu queria trazer essa indagação para vocês. Se você concorda, coloca nos comentários. Se você não concorda, coloca também. Parece uma repetição do que a gente viu do descondenamento do Lula. Né? Parece que haviam erros que foram colocados ali, que foram cometidos pelos juízes. Não nego, houve erros cometidos pelos juízes, abusos e tudo mais, mas quase como se fossem colocados ali, não como se fossem erros, sabe? Erros processuais que podem abrir brechas para anulações futuras. E nesse julgamento eu tenho a mesma sensação. Até porque eu acredito que os pares dentro do Supremo, né, eles entendem muito bem o que eles estão fazendo. Eles não são estúpidos, não são de forma alguma inocentes nas suas decisões, nos seus pensamentos. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, tudo é muito premeditado. Na política brasileira a gente sabe que é assim que funciona. E então fica aí a negação. Será que não são erros ah, intencionais para que no futuro exista algo que traga para eles essa possibilidade de anulação, de nulidade do caso? Lembrando, essa é apenas a minha leitura crítica, não é uma acusação a ninguém. Espero que tudo ocorra da melhor forma possível, que as coisas melhorem daqui para frente. E, como eu disse, quem for culpado que seja condenado, que seja preso, que tome cadeia, porque quem comete crime tem que ir para a cadeia.